Prazer, Jair PC, a Rádio Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso estado. É a primeira vez que eu trabalho no nosso estado, né? E como foi esse contato para vir trabalhar no Rio Branco? O senhor espera, passando aqui pelo Rio Branco, esse ano importantíssimo, né, para o time do Rio Branco, temporada 2026. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Falo que é uma oportunidade que ela foi adiada por 2 vezes, né? Em 2 situações o Rio Branco me procurou e a gente já estava com algumas coisas encaminhadas, e essa, quando o telefone tocou, eu não hesitei, não pensei, porque é muito bom estar, né, num estado como esse, que eu fui criado aqui, né, férias de mineiro aqui, né, e então fico muito feliz e agradecido pelo acolhimento de todos, né, pessoal do Rio Branco, torcida, a própria imprensa, desde o início, os primeiros contatos com vocês, com bastante respeito, bastante carinho pela minha pessoa. Então a gente espera que isso dê continuidade, né? Eu falo muito com a minha esposa que o futebol às vezes é igual um casamento, né? Às vezes a lua de mel, ela dura 2 anos, 1 ano, 2 anos, mas pode durar meses, né? E eu venho com o pensamento de ficar aqui muito tempo, de fazer uma história, de dar continuidade a um trabalho num clube que vem numa ascensão muito grande nos últimos anos, né? Não só de resultado, mas de estrutura, né? Haja vista a estrutura que a gente está encontrando aqui, uma estrutura muito boa, né? Que a gente sabe que o pensamento é evoluir e está crescendo a todo tempo. Cícero, Ricardo do Jornal S. Hoje, bem-vindo ao Rio Branco, ao Espírito Santo. 2025, o Rio Branco teve 2 perfis de treinadores ali um pouco diferentes, né? Começou o ano com o Ricardo Balquini, que tinha uma proposta mais de controlar as ações do jogo, ter a bola, troca mais de passes. Depois veio o Rodrigo Fonseca, que era um jogo mais reativo, assim, mais fatal, né? Que tinha menos a bola, mas que costumava ser letal no ataque. Qual é o time que o Cícero quer ver no Rio Branco dentro de campo, que o torcedor pode esperar taticamente da equipe do Rio Branco no ano de 2026? Eu costumo falar, eu faço um paralelo sempre a gente brinca muito, né, no nosso meio entre Klopp e Guardiola, né? Só que isso caiu por terra. Hoje o Guardiola está na Inglaterra, ele não faz mais o tic-tac. Então, assim, o treinador tem que estar preparado de acordo com o que tem do grupo. A gente preparou um grupo muito competitivo, um grupo de atletas vencedores, por uma camisa vencedora, né? O Rio Branco é o atual bicampeão, isso já é uma grande responsabilidade que a gente carrega. E aí, cara, as coisas vão acontecendo no dia a dia, as coisas vão acontecendo. Eu acho que o grande lance do treinador é identificar rápido isso, para onde o time dele está andando, e ter reações para cada momento do jogo. A gente vai ter jogo que a gente vai ter que ser reativo, vai ter jogo que a gente vai ter que propor, né? E isso no estadual vão ter situações de campo um pouco mais acanhado, que a gente precisa ter um jogo mais funcional, e vai ter dia que vai ter que ser um jogo de posse. Então cabe ao treinador ter essa leitura. A gente tem um grupo bastante equilibrado em ter situações de atletas que oferecem uma situação e atletas que oferecem outra situação, até de ser reativo, se houver necessidade. Mas a gente sabe que a gente tem que impor um ritmo que a torcida gosta, que é um time mais protagonista, um time que busca o jogo, que busca a vitória a todo momento. E em todos os trabalhos que eu tive até hoje, independente do sucesso final, né, que no Brasil o sucesso é só quem é campeão, né? E aqui no Espírito Santo, no Capixaba principalmente, porque só o campeão leva as vagas, que só o campeão, né, consegue, parece que só o campeão teve o êxito. Mas a gente busca, nesses trabalhos que eu fiz anteriormente, um time bem agressivo, um time bem pé na bola, um time que busca marcação alta e que busca o gol todo o tempo. Cícero, bom dia ainda, né? Robson Maia, momento independente, jornalista independente. Queria te perguntar, nessa chegada do Rio Branco, o quanto você encontra de similaridade com o projeto que você encontrou lá no Atlético, né? O Atlético era um clube novo no futebol profissional, lá no final de 2017, estava fazendo uma reconstrução, né, para o futebol profissional, e o Rio Branco já está num estágio mais avançado, né? Cara, eu já até falei isso com os atletas, porque na verdade a minha história se confunde um pouco ali, porque na verdade eu comecei no Atlético com 11 anos de idade. Então eu peguei todo o processo futsal, eu fui coordenador, fui atleta de futebol do Atlético, depois tive uma passagem de 4 anos no América Mineiro, volto para o Atlético e continuo a minha história ali. E dentro do Atlético eu fiz a faculdade de Educação Física, me tornei um profissional da área, fui ser treinador, coordenador de futsal, fiz todos os processos no Atlético. E eu estava conversando agora com os atletas, justamente o que você está falando. No Atlético eu fui técnico do amador 1 ano antes, 2 anos antes, passando por um processo de profissionalização do futebol.
iríamos disputar o campeonato sub-20 e na época, como acho que é aqui também, para disputar o 20 você tem que ter atividade no profissional e estar jogando profissional. O Atlético não tinha disputado um ano antes, então nós não poderíamos jogar o 20. E aí fizemos um time que até levamos uma estrela que é capixaba e virou nossa estrela lá, e é um cara que tem uma passagem para o Rio Branco marcante, que é o Ademilson, que foi depois ídolo lá no Tupi, era a nossa referência lá até um abraço pro AD, que o cara tá aqui no Espírito Santo hoje, um cara sensacional que me ajudou muito lá. Pô, de força, um profissional acima da média. E aí no primeiro ano a gente já subiu. Então o Atlético, ele foi um pouco avesso a planejamento. O Atlético é uma coisa que a gente fazia no ano e subia. Tanto é que é o primeiro ano que o Atlético disputa pela primeira vez uma divisão e não sobe. E nós estamos falando da Série B, que não subir, mas se manter é um título para um time com a história. E o Rio Branco, ao contrário disso, tem um lastro muito grande. O Rio Branco já bateu o Série A de brasileiro. O Rio Branco já foi temido, já foi, né? E está buscando isso de novo, num cenário nacional. Haja vista a Série D, o nível de Série D que o Rio Branco fez esse ano. Então é muito diferente os projetos. Aqui a minha responsabilidade hoje é muito maior, porque ela não só por ser filho da casa, eu era um dos idealizadores do projeto. Aqui não, cara. Aqui é uma coisa consolidada, um time de formação, com uma torcida doente pelo clube. A torcida Capa Preta é uma torcida identificada, que, pô, se fui estudar a história lá, minha memória é muito ruim do Capa Preta lá, o nome. Vocês fizeram uma reportagem fantástica agora. Não, o Capa Preta de verdade, que deu... Como? Lafayette. Pô, história fantástica, que tem todo um simbolismo, tem toda uma história, pô, até arrepia, cara. Pô, é sensacional a história, né? Você vê um cara pegar um cavalo, subir no alto de uma montanha para assistir o jogo todo dia, e todo mundo começar a ver aquele cara, criar essa identidade. Aqui tem uma identidade que hoje o Atlético está começando a ter às avessas, porque é muito... Hoje você fala numa Série B, parece que é muito fácil, mas foram em 8 anos ali, 7, 8 anos. E o Rio Branco tem uma história já aí de futebol profissional 50 anos, possivelmente, né? Então é bem diferente os projetos, né? Só que a minha responsabilidade aqui, hoje é muito maior pela representatividade que tem o Rio Branco no estado. Você encara como o maior desafio da sua carreira? Cara, eu acho que o maior desafio é o que você está nele naquele momento, tá? Porque a gente é profissional, a gente vive disso, e às vezes a torcida, né? Às vezes não entende, porque dói mais na gente a derrota que no torcedor, cara. Infelizmente, porque às vezes as pessoas acham que a gente está de passagem. Não, cara, a gente tem sentimento. Pô, cada dia que eu chego aqui é uma pessoa diferente que eu conheço, uma pessoa... Vocês mesmos, cara, o nosso sucesso, o sucesso do futebol capixaba é o sucesso de vocês. O futebol capixaba hoje crescendo, atingindo um nível maior, é uma imprensa... Eu vivi isso lá em São João do Rei, cara. Hoje o telefone toca lá de gente lá para dar informação do Atlético, e a Globo, desculpa, tá citando o nome, as emissoras ligando direto para saber uma informação do Atlético, de pessoas que eram totalmente anônimas. Cobria o futebol amador da cidade. E isso, o sucesso nosso é o sucesso de vocês. Só que o nosso, a gente está ali no dia a dia, a gente está na coisa, a gente sabe de pormenores que às vezes não chegam até vocês, e que a derrota dói demais, cara. A derrota a gente deixa a família para trás, a gente deixa tudo, a gente tem um projeto. E o meu projeto aqui de ser vitorioso é contribuir também com o futebol capixaba, é contribuir com o Rio Branco, fazer com que isso se torne ainda maior e ajudar, e poder ser parte disso é muito gratificante, e me sinto muito honrado. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bem-vindo. Seguinte, eu vou fazer uma pergunta agora de torcedor. E quero conversar com o torcedor Capa Preta. Dia 7 tem a final contra o Vitória. É carga máxima ou vai mesclar com sub-20? Vai dar uma... Não, cara, eu tô aqui para ganhar, cara. Eu tô aqui para ganhar, ser competitivo. Eu sei o peso que é isso aqui, eu sei o tanto que o Rio Branco, a torcida busca ser competitiva, que busca vitória, e é um clássico, cara. Sim. Clássico a gente não brinca, eu tenho certeza que lá também, por respeito total, trabalho, né, uma inauguração, um jogo festivo, para quem está indo para a festa. Eu tenho certeza que quem está trabalhando lá, os atletas, a comissão técnica também vão para... Já é como nisso campeonato. O campeonato para nós, para o Vitória e para o Rio Branco, começa dia 7. É jogo, já vale 3 pontos, já vale um título, vale uma taça. E se a gente for ver na história do futebol aí, cara, tem jogador que passa a seleção brasileira e nunca levanta uma taça. E nós já temos a oportunidade de levantar uma dia 7. Vinícius, te agradecer pelo esporte, prazer, seja bem-vindo ao Rio Branco do Espírito Santo.
Gostaria de saber, você foi anunciado pelo clube comecinho de setembro, né? Já faz quase 3 meses desde o seu anúncio. Imagino que antes, inclusive, já tinha esse contato, então até o anúncio em si. Não, foi um dia pro outro, cara. Foi legal, foi bem feito. Mas eu queria saber um pouco sobre o planejamento de elenco. Até que ponto o Cícero foi consultado para escolher algumas peças, se você trouxe algum jogador de sua confiança, se, por exemplo, o Edu passou aqui agora e falou que já te conhecia jogando contra você. Gostaria um pouquinho de saber como foi o planejamento e se saiu de você de alguma parte. Cara, foi muito legal. Poucas vezes eu participei de um planejamento tão bem feito, tão bem organizado, porque assim, desde a minha entrevista com o Renato e com o Guilherme, para depois a gente montar um grupo, e foram noites, eu tô com uma filha de 1 ano e meio que eu deixei lá, então tipo assim, todo dia eu lembro que eu ia pra lavanderia, começava 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, até 1 hora da manhã, em pé lá na lavanderia, cadeirinha lá, para não fazer barulho e tal, mas todo dia, cara, eu, Guilherme, Renato, o Horácio com a parte de análise de mercado, nós trabalhamos pra caramba, todo mundo tem um dedozinho nessa formatação, logicamente com o Renato com a decisão final, né, por ser quem paga, né, por ser responsável pela coisa, mas na parte técnica ali a gente participou muito efetivamente, na continuidade de alguns atletas, outros não, porque a gente, com o mercado daqui, a gente não entendia como que já era o processo, de alguns que não ficaram, já tinha algumas situações e tal, mas quem veio, todos que estão aí, a gente participou, a gente tem uma anuência nisso, junto com o Renato e com o Guilherme. O Guilherme é um monstro para trabalhar, o cara não para, 24 horas ali, intenso. Conseguiu trazer atletas de nível, que eu te confesso que para a Série D a gente não esperava estar conseguindo trazer. E a gente conseguiu, porque às vezes tem uns atletas que têm muito preconceito de descer de uma C para D, de uma B para D. E a gente conseguiu trazer atletas agora que estavam em Série B, cara. O tamanho da importância da camisa, do projeto e como está chegando esse projeto em outras regiões do Brasil, com muito respeito, nos facilitou muito conseguir trazer alguns atletas para cá. E falando também sobre elenco, o Rio Branco, conversando com o Renato essa semana, ele falou pra gente que esse ano, principalmente, vão ser utilizados muitos jogadores da base, né? Inclusive, o Rio Branco investiu agora no Sub-15, no Sub-17. Queria saber a sua opinião, né, sobre esse investimento, sobre a utilização de jogadores da base, sobre a importância disso, né, de trazer e formar essa base de jogadores para o Rio Branco, pensando também nos próximos anos, e o quanto isso influencia diretamente no seu trabalho no dia a dia, e, né, porque eu sei que lidar com um jogador de 19 anos, às vezes de 18 anos, é completamente diferente de lidar com um jogador, por exemplo, o Fernando Henrique, que tem quase 40. Então, como que também para o treinador conciliar isso tudo? Eu até acho que a minha contratação passa por isso, porque eu sou um atleta que nos últimos, desde 2000 e John Kennedy, 2016 a 2017, eu tenho colocado muitos atletas em Série A e B. Hoje eu posso enumerar e faço aí uns 10 atletas que passaram comigo na base e transição profissional. Né? John Kennedy, Thiago Galhardo, Gabriel Galhardo, citando alguns nomes assim mais conhecidos, que foram atletas meus, o Thiago e o Gabriel, desde 7 anos de idade, 8 anos de idade comigo. John Kennedy, pus o John Kennedy com 15 anos, eu pus ele para jogar sub-17, no jogo o primeiro jogo o diretor Fluminense já levou com 15 anos. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto desse desafio. Falei com os atletas ali agora, cara, na reunião, que para mim não tem idade, eu não peço carteira de identidade dele na hora do treino. É um homem, entrou ali, estão trabalhando, são profissionais, recebem para isso e têm a mesma responsabilidade dos outros. Lógico que eles não têm a mesma vivência dos outros, mas eles têm que ter mais fome que os outros. Então, e aí cabe a mim identificar isso, ajudar, contribuir, mas eu gosto, cara, eu gosto do atleta com fome, eu gosto do atleta que está buscando, que quer seu espaço, e para mim não vai fazer diferença nenhuma se o gol do título for o Edu ou o Breninho que fizer. Eu preciso levantar a taça. Cícero, eu queria te perguntar em relação ao calendário de 2026. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro passou por uma mudança muito grande, significativa, né? E a primeira fase do estadual, especificamente, vai acontecer no período de 27 jogos. São 9 jogos em 27 dias, né? E ainda tem um jogo da Copa do Brasil, possivelmente acontecendo nesse intervalo. Como dosar a carga do grupo para uma cobrança que vai ser muito grande, já que o Rio Branco é o atual bicampeão, tem todo esse cenário de ser um clube conquistador aqui no estado.
com também o controle de carga, né, desses atletas, com a expectativa que você vem também em termos em cima desses jogadores. Quanto vai ser importante utilizar o grupo? Como você vê esse calendário, esse desafio de em 30 dias serem uns 10 jogos? Eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em poupar atleta. Poupar quando eu falo assim, eu prefiro poupar ele do treino e ter ele no jogo. Porque eu acho que o melhor treino é o jogo. Né? O Tele falava uma frase que o melhor treino é o que reflete as emoções e a carga do jogo. E nada melhor que o jogo para refletir isso. Então, assim, por conta disso, a gente fez um grupo mais enxuto, mas com mais qualidade em cada posição. Então, por exemplo, hoje a gente consegue ter uma dobra que no papel, na contratação, a gente entende que são do mesmo nível. Então, então isso não é poupar, eu vou estar colocando gente que eu entendo que é do mesmo nível do que está saindo. Lógico que vão ter momentos que o cara está melhor que o outro. Mas a gente está montando um grupo que eu costumo brincar que se eu errar dá certo. Porque a gente vai estar todo mundo na mesma vibe, todo mundo tentando levar na mesma situação, para que a gente tenha todo mundo pronto. Lógico que vai acontecer muito cartão, vai acontecer muita lesão, não tem como, não é culpa nossa, não é culpa de parte física, fisiológica, é humano, cara. Jogar 3 jogos numa semana é humano. Alguém vai sentir, não tem como. E só que não é problema só nosso, cara. A gente tende a usar isso como defesa, mas o adversário também está passando por isso, está todo mundo passando por isso, e quem se organizar melhor e tiver um grupo mais fechado, mais homogêneo, tende a sair melhor disso. Bom dia, Pedro Henrique, advogado digital. Você falou agora há pouco sobre a responsabilidade que você carrega vindo para cá, e também até sobre a importância, né, que, como perguntado, da final do dia 7 com a Vitória. O Rio Branco fez uma temporada muito boa, particularmente para mim histórica, né, porque bicampeão depois de 38 anos do Campeonato Capixaba, foi a melhor campanha de um capixaba também do Brasileirão Série D, e no ano que, a princípio, né, foi a primeira participação da Série D depois que a SAF foi implementada, e então o acesso em si não é considerado um fracasso, né, pela comissão, pela diretoria, mas eu queria saber, a sua vinda para cá, suas principais ambições, né, agora com esse elenco montado, o que você carrega desse ano de 2026, tanto para o Campeonato Capixaba, para a Copa do Brasil, para a Série D, as competições que o Branco vai disputar? São coisas que elas sobrepõem com o tempo, é natural, vão estar, né? Mas a minha ambição é o Capixaba, cara. Se eu não for bem no Capixaba, se eu não conseguir êxito no Capixaba, se eu não ganhar o Capixaba, eu tenho certeza que vocês vão estar questionando a minha continuidade. Então a minha ambição é o Capixaba, a minha ambição é dedicar aqui, fazer um baita campeonato, ser muito competitivo, fazer com que esse time entenda o significado de ser campeão capixaba, de buscar esse título, entender e ter muito respeito pelas outras 9 equipes, porque é um campeonato que ele é muito próximo à zona do sucesso, com um total insucesso. Haja vista que o Rio Branco, ano passado, classifica em 6º e bateu campeão. Então qualquer um pode fazer o 8º e bater campeão. Só o 9º e o 10º, né, que tem um insucesso no campeonato. Então a linha entre o sucesso e o insucesso, quando você vai para o mata-mata, não quer dizer nada você ter feito a melhor campanha. O 8º tem a mesma chance que você de ser campeão. Então eu preciso que os atletas entendam isso o mais rápido possível, da importância do Capixaba, da importância de ser bastante competitivo e encarar com muita sobriedade isso aí. Não dá para pensar em Série D antes de buscar o Capixaba. Que Ana Paramanza teve a expedição, ainda dentro do Capixaba 2026, já foi realizado o sorteio da tabela, já tem desenho da campanha da primeira fase do Rio Branco. Qual a sua avaliação, assim, estreando contra o Serra, um clássico, tem ali um meio de tabela, um meio de rodadas, que também pega 3 clássicos, né? Uma reedição da final do ano passado contra o Porto, logo na sequência desportiva e Vitória. Qual a sua avaliação da tabela da primeira fase do Rio Branco? Assim, não tem moleza. Confesso que eu fiquei um pouco chateado com chegar e não ter o Kleber. Eu acho que para o campeonato, pela marca que é o campeonato e pelo significado que é o Kleber para o futebol capixaba, eu acho que não é legal para o campeonato. Eu acho que nós precisamos de força máxima em tudo. Acho que todo mundo quer, né, queria estar lá, a gente estrearia ali. Então a gente não tem essa oportunidade. Mas cada jogo do Capixaba, eu falo que não tem... O clássico não vale 4 pontos. Ele vale mesmo 3, que não é clássico.
Então, é um campeonato que se divide em duas partes, pontos, como eu falei anteriormente, pontos corridos e mata-mata. Então, a gente tem que encarar do Serra até o último jogo, no dia 11 de fevereiro, com a mesma intensidade, a mesma força, pontuando, porque os 4 primeiros levam vantagem. E isso é um fator interessante, porque depois você pode jogar por 2 resultados. Isso é importante pra caramba, mas não dá para escolher a camisa do outro lado. Quem vier, nós vamos ter que sangrar, ter que dar a vida, porque os 3 pontos vão ser jogo a jogo. E eu falo que o sucesso da semana seguinte depende do jogo anterior. Você chega na representação, que não vai ser longa, são 2, 3 dias que você tem, com peso de uma derrota, é muito complicado. Então, tá buscando sempre fazer bons jogos, não escolher jogo a jogo. Como eu falei, tem muita dificuldade em poupar por causa disso. Eu entendo que aquele jogo é o mais importante, então eu preciso ganhar aquele jogo para depois pensar no outro. Então não dá para ficar poupando, porque semana que vem é clássico, porque semana que vem é no Kleber. Não, cara, vai quem tá de melhor, que a gente entender ali que tá bem. Eu falei com o pessoal da fisiologia que eles vão ter muito problema comigo, porque eu abrir mão de guerreiro é difícil e eu sou chato para isso, eu quero estar todo mundo ali, todo mundo junto, então vai ser jogo a jogo. E dentro disso, dessa ausência do Kleber Andrade, o Rio Branco já tem uma solução? Eu te confesso assim que eles estão pensando, isso é a parte mais da logística, o pessoal mais da diretoria, o Renato, o Guilherme, o Márcio estão muito envolvidos nisso. Eu, nesse momento, assim, até abri essa crítica aqui, né, falando isso, porque eu queria estar chegando e já estar participando de verdade, assim, né, do que é o Rio Branco, já senti ali o Kleber, já está a estreia, vi ali a torcida, vai no Kleber, vai encher, vai não sei o quê, tudo que eu vi da torcida do Capa Preta ali é o que eu tava, minha expectativa era muito grande, já senti isso já na estreia contra o Serra. Aí eu vi o sorteio num dia, coincidentemente 2 dias depois eu fiquei sabendo, aí veio um pouquinho daquela decepçãozinha ali de já não viver isso agora, né? Mas faz parte, a gente sabe que vamos dar sequência e vai dar tudo certo. Cícero. Par, ímpar. Cícero, você conhece muito CND, já conseguiu conquistar acesso à competição que é familiarizada para você. Nesse ano a gente teve uma reformulação da competição, a partir da temporada que vem, reformulação essa que o Rio Branco vai fazer parte. E aí são várias mudanças, desde o aumento do número de capixabas no grupo, a redução do grupo, o maior número de fases, mas a principal também que permite o acesso à Série D do próximo ano, independentemente do triunfo do campeonato estaduais. Queria que você fizesse uma análise para essas mudanças, o quanto isso pode impactar no Rio Branco, no planejamento de temporada, se você vê isso como benéfico, de ser o que tem de qualidade, o que tem de feito nessas mudanças também, e o que esperar para essa competição no Rio Branco. A gente teve o hábito no Brasil de acostumar que a competição mais democrática era a Copa do Brasil, né? E hoje não é, hoje é a Série D, são 96 clubes, é o campeonato mais difícil do mundo estatisticamente. Porque vamos lá, nós falamos aqui no início da entrevista que aqui no Capixaba só o campeão sai feliz. Na Série D, de 96 são 4, cara. Eu te confesso que é menos de 4%. Não, dá mais um pouco, né? Se fosse 100, 4,00 alguma coisa, por cento. É muito pouco pra você atingir o sucesso num campeonato desse, né? Fico feliz de ouvir de vocês aqui que foi a melhor campanha do Rio Branco, foi uma baita campanha, que realmente foi, que é um campeonato muito difícil. Eu consegui êxito na minha primeira, depois já disputei 3 e não tivemos êxito, porque o êxito é o acesso, não é competir bem, não é ir bem no campeonato. Mas hoje eu entendo que eu vim para um lugar que está pronto para subir. É um lugar que está pronto para subir, já entendeu o processo, já entendeu o caminho, dificultou mais, porque são 96, e aí você passa por um outro capixabão, pelo que eu entendo que deve ser, né, a tabela, deve ser os times mais do estado numa primeira fase, para depois migrar, eu acredito que seja uma forma mais regional no primeiro momento, e isso a gente vai ter 2 capixabas no ano, mais a Copa Espírito Santo, porque se a gente pensa em que são 4 classificados do Espírito Santo, 3, numa chave de 6. Então, possivelmente, e aí, por exemplo, regionalizando, eu já pensei, já tem uma Tombense aqui do lado, o Democrata está aqui do lado também de Minas, de repente está feita uma chave. E, vamos falar, chave difícil pra caramba, para sair 4, né? Então, assim, é um campeonato que a gente entende que é muito difícil estatisticamente, mas não é impossível. Acho que as equipes organizadas tendem a sair na frente, então nós estamos falando de 96, aí possivelmente
vamos dividir 50% entram para realmente subir, 50% entram para participar. Nós já estamos falando de 50 equipes, cara. Então é um campeonato cruel, mas que é possível. E nós estamos... O Rio Branco, hoje eu vejo, nessa uma semana que eu estou aqui, com um clube que está pronto para isso. Está pronto e fazendo por merecer. Cícero, minha pergunta é sobre o elenco. Você falou que o elenco é mais enxuto, mas que entrega muita qualidade. A gente vê em alguns setores, por exemplo, disputas naturais e disputas que vão até exceder um pouquinho o controle, porque são jogadores de grande potencial. Eu queria abordar mais especificamente o ataque. O Rio Branco tem 3 jogadores com características de área, mas alguns que circulam mais, né? O Edu é esse cara mais definidor, o Brandão também já mostrou muito poder de finalização, apesar de que também tem um arranque legal, a gente viu no Atlético. E tem ainda o Neto, né, que foi anunciado nos artilheiros do Brasil, é um cara que sai um pouquinho às vezes da área, mas que também gosta muito de estar dentro da área, pisar, marcou muitos gols. E tem um segundo atacante ali também, né, o Alisson. A gente pode esperar um Rio Branco fugindo do tradicional que tem sido feito no futebol brasileiro, que é esse 4-3-3, muitos pontos espetados, talvez voltando a utilizar 2 atacantes. Você vai me fazer dar spoiler, né? Você tá doido para eu dar um spoiler, né? Vai, é isso aí. A minha segunda pergunta também em relação a um detalhe que no futebol mundial está sendo muito bem trabalhado agora, que é a bola parada. A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, o líder do campeonato inglês é o time que marcou mais gols em bolas paradas, e isso, sem a bola parada, esse mesmo time não seria nem o 8º colocado. Equipes também que estão muito bem na Champions, né, como o Bari, até o próprio PSG, têm utilizado muito isso. No futebol brasileiro, a gente vê a mesma coisa, com a bola parada, Palmeiras utiliza muito. Libertadores foi decidida na bola parada, né? Eu queria abordar sobre isso, sobre essa função, talvez o Rio Branco utilizando 2 atacantes, e também sobre o quanto a bola parada o Rio Branco vai trabalhar com uma arma especial, porque tem bons cabeceadores, tem o Matheus Castelo. Qual que é a sua fonte aqui dentro? Já me entrega, vamos trocar. Eu te dou uma informação, você me dá outra. Quem que é a sua fonte aqui dentro? Você tá sabendo demais. Você tá sabendo demais. Cara, é isso aí. Eu acho assim, a gente tem a possibilidade de manter um 4-3-3 básico. Eu sempre flutuo ali entre 4-3-3 com 4-2-4, 4-4-2, porque ao mesmo tempo que você, né, você consegue andar com os extremos. A gente tem um grupo para isso também, a gente contratou atletas especialistas ali em fazer eu falo que é o ioiô ali, né, por fora, né, vira secretário de lateral uma hora e ao mesmo tempo tá tendo que atacar, mas eu gosto muito do definidor, cara. A gente defende muito. Eu passei nos 2 últimos anos tendo muito problema de o time criar muito e não conseguir colocar para dentro. E hoje a gente tem um poder de fogo muito grande, né? Como você falou, o Brandão, Edu e o Neto. Só que, por outro lado, a gente tem situações que, por exemplo, eu vi a torcida cobrando muito aí o 10, né? Vai chegar o 10, cadê o 10, não sei o que e tal. Não sei se vai chegar ou não vai ainda, tem algumas situações que ainda estamos analisando, mas, pô, a gente tem um Carlinhos que faz ali o 8, 10 muito bem. Eu acompanho o Carlinhos já há um tempo, o Carlinhos, se eu colocar ele de 10 ali e não contar para ninguém que ele jogou de volante, vão acreditar que ele é 10. Eu tenho o Breno que faz tanto por fora como 10. Eu tenho o Neto que faz esse segundo homem, com uma versatilidade com Edu e Brandão, talvez com um pouco mais de características iguais. O Neto fugindo um pouco dessa característica. Eu tenho o Alisson, que foi 10 por muito tempo, como também é extremo. Então, cara, o atleta hoje que fala que ele é especialista só de uma função, ele vai morrer de fome, cara. E comigo mais ainda, por isso o grupo enxuto. Porque eu por exemplo, no Atlético, o Douglas Pelé hoje, que foi talvez um dos melhores laterais da Série B e coisa comigo no Atlético, ele foi extremo. Jogou de beirada, contra o Bahia de Feira, ele dá o passe pro Brandão no primeiro gol e sofre o pênalti no segundo. Era o lateral jogando de beirada. Então, a minha função é realmente otimizar e estar buscando que... Hoje eu posso projetar esses 2 atacantes, mas aí daqui a pouco o Carlinhos começa a engolir todo mundo, eu tenho que dar 10 para ele e vambora, cara. Vambora e vai dar certo. Sobre a bola parada. Você quer me apertar mesmo, cara? Não, tô brincando. Hoje, o Arsenal, por exemplo, tem um cara especialista da bola parada. O Flamengo contratou o Rodrigo Caio para ser o especialista em bola defensiva, né? E deu certo que o cara defensivo foi lá e fez o gol e deu um título. E o futebol hoje, eu vejo assim, o Brasil por muitos anos, a seleção, a gente ficou muito mal acostumado, o Brasil nunca perdeu o jogo, né? O time não ganhava, o Brasil que perdia. E hoje a gente está tendo a Venezuela encarando a Argentina, a gente está tendo a Venezuela, porque o futebol está especificando muito. E essa especificação faz com que algumas coisas sejam mais previsíveis. O estudo, as informações.
Você já tem essa informação, você já analisou o nosso grupo. E eu tenho certeza que os outros treinadores, se não tinham, agora tem, né? Você acabou de dar uma análise para eles. Também tem isso, né? Análise hoje, os analistas hoje ganharam uma importância muito grande. E aí, o treinador hoje que bate no peito e fala, eu fiz, eu treinei, eu não sei o que, é mentira, cara. Então ele vai, daqui a pouco ali na esquina vai dar errado, porque hoje você tem que dividir, você tem que ter uma comissão grande, tem que estar todo mundo pronto, porque o detalhe faz muita diferença. O detalhe, né, de uma função de entender que o terceiro homem da linha defensiva do cara tem 1,75 m, os outros têm 1,80 m, 85 m, então vão tentar priorizar aquele ali, que ele tem um ataque à bola menor, uma possibilidade menor. Esse goleiro sai um pouco, o cara vai trazer estatística, o goleiro no primeiro pau ele tem dificuldade, mas no segundo ele sai em todas, então vamos ter que bater no primeiro pau. Tem um treinador que veio para o Espírito Santo que é, cara, é referência em bola parada, o João Bursi. O cara é muito bom treinador, fiz curso com ele, cara que é uma referência, né? O Vitória tinha êxito pra caramba em bola parada, no acesso deles ali, né? Cara que a gente está estudando. Então o futebol hoje é muito minucioso, cara, e muito comissão técnica, é muita divisão de função mesmo ali, e todo mundo vai fazer parte, e todo mundo vai ajudar bastante, porque o detalhe faz muita diferença. Professor, o senhor considera que o elenco está fechado ou precisa mais alguma peça para a temporada 2026? No futebol nunca está fechado, né, mestre? No futebol nunca está fechado, a gente, eu falo com você que está fechado, eu abro a porta ali, o Messi cismou que ia morar em Vila Velha. Eu vou falar, não, tá fechado? Não vou, pá. Não vou, não. Eu quero vou ir pro Rio Branco. Eu gosto de ir pra caramba de Vitória, quero morar, quero ficar aí. Essa ponte aí é maravilhosa. Aí eu vou falar, não, fechei o grupo. Não vou, cara. Então nunca tá fechado.